Continente asiático. A paisagem da Ásia. A Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população. Abrange 1/3 das partes sólidas da superfície da Terra e é responsável por abrigar quase 3/5 da população mundial. A Ásia faz fronteira no lado ocidental com a África e com a Europa, e no lado oriental com o Oceano Pacífico e a Oceania, e em menor proporção com a América do Norte, pelo Estreito de Bering. O ponto extremo setentrional do continente está localizado no Oceano Glacial Ártico, mas na parte meridional a Ásia chega ao seu final na região mais quente dos trópicos, nas imediações da linha do Equador. Com uma área territorial de pouco mais de 44,3 milhões de km², o continente asiático é o mais extenso do mundo, correspondendo a cerca de 30% das terras imersas do planeta. A Ásia possui 56 países, sendo 49 independentes e 7 dependentes. O maior país da Ásia é a Rússia e o menor país são as Maldivas. Civilizações da Ásia. A Ásia abriga mais da metade da população total do planeta, concentrando-se principalmente nas grandes planícies da China, no Vale dos Ganges, nas costas do Deccan, no Japão, no delta do Mekong e em Java, enquanto as zonas montanhosas e as regiões frias e desérticas são quase despovoadas. A distribuição desigual da população se repercute nos índices de densidade demográfica, que no final do século XX se aproximavam dos 800 habitantes por quilômetro quadrado. Nos vales da Ásia moçônica, e em contrapartida, chegavam a apenas 4 por quilômetro quadrado, na Sibéria e nos desertos da Ásia Central. Apesar dos programas de controle de natalidade adotados por diversos governos, Japão, China, Coreia do Sul e Índia, a taxa de natalidade anual é elevada em média 3%, enquanto a taxa de mortalidade tende a diminuir pela melhoria das condições sociais. A maior parte da população asiática vive no campo, mas a migração para as grandes cidades se manifestam de modo crescente. As maiores áreas urbanas situam-se no Oriente Médio, na Índia, na China e no Japão. Ao longo de sua história, a Ásia conheceu inúmeros movimentos migratórios, protagonizados por diversos povos, vindo em geral de zonas centrais do continente e dirigindo-se para o sul e oeste. O bloco tríplice. Em geral, os continentes podem ser definidos como grandes massas de terras imersas separadas pelas águas de oceanos e mares. Ásia, Europa e África não se encaixam nessa definição. Eles formam uma única massa de terra chamada bloco tríplice. Na realidade, o que leva a Ásia, África e Europa a serem considerados continentes distintos são fatores históricos, étnicos, religiosos e culturais. Assim, o que divide esses continentes são Europa da Ásia, Montes Urais, Mar Negro e Mar Cáspio. Europa da África, Mar Mediterrâneo. Ásia da Europa foram separadas artificialmente pelo Canal de Suez. Relevo, clima e vegetação. O clima da Ásia pode ser dividido em 4 regiões climáticas. Clima siberiano, extremo norte da Ásia. Temperaturas baixíssimas, presença de tundra ao norte, taiga no centro e estepes no sul. Clima mediterrâneo, Ásia Menor. Verões quentes e secos e invernos com muita chuva. Clima desértico, Síria, Arábia, Índia e Irã. Regiões com temperaturas elevadas durante o dia e frias à noite. Regiões áridas com baixo índice de chuvas. Clima de monções, Ásia Oriental e Meridional. Inverno seco e verão extremamente chuvoso. São do continente e as altas cadeias montanhosas que impedem a passagem do ar frio do norte em direção ao sul e do ar quente das correntes marítimas do sul em direção ao norte. A Ásia apresenta um clima bastante variado com regiões desérticas. Entretanto, o clima característico na região é o clima de monções, ventos periódicos que atingem o continente devido às variações de pressão atmosférica entre este e o mar.
Devido à extensão do continente e às altas cadeias montanhosas que impedem a passagem do ar frio do norte em direção ao sul e do ar quente das correntes marítimas do sul em direção ao norte, a Ásia apresenta um clima bastante variado, com regiões desérticas na parte central do continente e nas penínsulas iraniana e arábica, enquanto que nos locais de grande altitude o clima é bastante frio, como por exemplo as cordilheiras do Himalaia, onde a temperatura chega até 30 graus negativos. Relevo. O relevo asiático também é bastante variado. Lá se encontra a maior depressão do mundo, o Mar Morto. Está a 392 metros abaixo do nível do mar. E o ponto mais alto, o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. O continente também se caracteriza pelas inúmeras penínsulas e planaltos, como as penínsulas da Coreia, do Deccan, na Índia, e a Península Arábica, que compreende a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Catar, Berlim, Omã e o Iêmen. Os principais planaltos são o Planalto do Pamir, a mais de 4.000 metros, o Planalto do Tibete, da Mongólia, do Deccan, parte central da Península do Deccan e Planalto Central Siberiano. Entretanto, podemos dizer que as regiões mais importantes do continente asiático são as planícies, pois é justamente nelas onde surgiram as primeiras civilizações do continente, como por exemplo as planícies mesopotâmica e a indo-gangética. É nelas também onde encontramos os principais rios da região, o Rio Amarelo e o Rio Azul, na planície da China, o Rio Ganges e o Rio Indo, na planície indo-gangética. A planície siberiana se destaca pelos rios que permanecem congelados na maior parte do ano. Já a planície de Mekong se caracteriza pelas culturas do arroz, o principal alimento da região. A vegetação no continente também varia bastante por causa do clima e do relevo. As principais são a taiga, tundra, taiga siberiana, estepes, pradarias, savanas e as florestas equatoriais e tropicais nas regiões próximas ao Equador e subtropical e temperadas nas regiões da Coreia do Norte e do Sul e no Japão. Dinâmica populacional. A China possui 6 dos 10 países mais populosos do planeta, entre eles China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. A China atualmente é o país mais populoso, adotando a política de filho único, de modo a controlar a natalidade. Atualmente, a China e a Índia somam juntos 1/3 da população mundial. Desmatamento na Ásia. Segundo o World Resource Institute, aproximadamente 70% das florestas asiáticas foram desmatadas. Esse índice é o maior entre todos os continentes. Países como Camboja, Federação Russa, Indonésia, Laos e Myanmar contêm boa parte da vegetação nativa remanescente. Mais de 73% da exploração da madeira na Indonésia são ilegais. Em 37 dos 41 parques nacionais do país se descobriram indícios de comércio ilegal de madeira, segundo o relatório chamado O Último Combate do Orangotango. Segundo o documento, esta prática ilegal é realizada por multinacionais. Até 98% dos bosques tropicais úmidos do país podem ser destruídos em 2022, se esta exploração ilegal continuar neste ritmo. Com este nível de intrusão, alguns desses parques poderão ficar gravemente danificados entre 3 e 5 anos. Hidrografia. As chuvas abundantes da região, influenciada pelos climas equatoriais e tropicais, quanto à grande quantidade de neve derretida das altas montanhas, favorecem a existência de grandes rios, que correm em quase todas as direções do continente asiático. Podemos destacar rios que desaguam no Oceano Pacífico. Alguns têm grande volume de água devido às moções de verão. Merecem destaque os rios Amarelo e Azul, todos da China, além de Mekong na Indochina. Rios que desaguam no Oceano Índico. Alguns deles são também moçônicos e tornam-se muito volumosos durante o verão. Merecem destaque rios da Índia e de Bangladesh, como o Brahmaputra,
o Ganges e o Godavari, e o rio Indo, no Paquistão. Também se destacam rios que correm para o norte e desaguam no Oceano Glacial Ártico. São exemplos os rios Obi, Yenisei e Lena, que congelam durante grande parte do ano. Como o degelo ocorre a partir de seus altos cursos, as águas, ao chegarem ao médio curso e entrarem em barreiras de gelo, esparramam-se por vastas extensões de suas margens, causando frequentes inundações. Rios que desbocam do Golfo Pérsico merecem destaque o Tigre e o Eufrates, que formam a planície da Mesopotâmia. Rios da Ásia Centro-Oriental que desaguam em lagos. Podemos citar o Sirdaria e o Amu Daria, que desaguam no mar do Aral, além de outros que desaparecem dentro do deserto. O Oriente Médio é um termo que se refere a uma área geográfica à volta das partes leste e sul do mar Mediterrâneo. É um território que se estende desde o leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Comparado ao restante da Ásia, é uma região geograficamente pequena, com uma área aproximada de 7.200.000 km². A população do Oriente Médio é de 270 milhões de habitantes. A região é conhecida por ser berço das três maiores religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa que predomina hoje no Oriente Médio. Para os muçulmanos, Meca, na Arábia Saudita, é uma cidade sagrada, além de várias outras, tendo Jerusalém como maior questão para as três religiões. Além disso, há cerca de 6 milhões de judeus na região, quase todos em Israel. A região do Oriente Médio é composta por 15 países, com uma população estimada de 260 milhões de habitantes. Atividades econômicas da região. O petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio. Nessa região está localizada a maior concentração mundial dessa fonte energética. Religiões. No Oriente Médio, aproximadamente 238 milhões de pessoas, cerca de 92% da população, são muçulmanas. A maioria pertence à seita sunita e xiita. Conflitos. A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores contribuem para isso, entre eles a sua própria história e a origem dos conflitos entre árabes, israelenses e palestinos. A posição geográfica no contato entre três continentes, suas condições naturais, pois a maior parte dos países ali localizados é dependente de água de países vizinhos, a Ásia Setentrional, com a maior área territorial das regiões asiáticas. O norte da Ásia ou Ásia Setentrional é composta por um país apenas, a Rússia. A economia russa é uma das maiores do mundo, com uma evolução muito significante do seu PIB. O seu vasto território permite uma grande diversidade e a autoprofissionalização populacional. A população dessa região é de 142,8 milhões de habitantes. O país é considerado um dos que apresentam maior diversidade étnica. No entanto, os russos são maioria, 82%, seguidos pelos tártaros, 4%, e ucranianos, 3%. Os outros grupos étnicos minoritários correspondem a 11%. Ásia Central é uma região que compreende as estepes, montanhas e desertos entre o leste do Mar Cáspio e o centro-oeste da China, entre o norte do Irã e Afeganistão e o sul da Sibéria, porém nunca houve uma demarcação oficial da área. Países que compreendem a Ásia Central são Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, partes dos territórios de Afeganistão, China, Índia, Irã, Mongólia, Paquistão e Rússia. A região é constituída por 5 países que ocupam uma área territorial de 3,9 milhões de km² e abrigam cerca de 61,5 milhões de habitantes. O Extremo Oriente. O Extremo Oriente é uma sub-região da Ásia essencialmente coincidente com a área geográfica de leste da Ásia, conhecido como Ásia Oriental, com uma área de aproximadamente 6.640.000 km², ocupa parte de 15% do continente. Com mais de 1,5 bilhão de habitantes,
cerca de 40% de todos os asiáticos e 1/4 da população do mundo vive no Extremo Oriente, o que faz dessa região um dos lugares mais populosos do mundo. A densidade populacional do Extremo Oriente é de 210 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, mais de 5 vezes a média mundial. A previsão é de que, em 2050, a Índia seja o país mais populoso da Terra, com cerca de 1,6 bilhões de pessoas. O termo tigres asiáticos ou 4 tigres asiáticos refere-se às economias desenvolvidas em Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Esses territórios e países localizados no sudeste da Ásia apresentam grandes taxas de crescimento e rápida industrialização entre as décadas de 1960 e 1990. Os tigres asiáticos alcançaram o desenvolvimento com um modelo econômico exportador. Esses territórios e nações produzem todo tipo de produto para exportá-los a países industrializados. O consumo doméstico é desestimulado por altas tarifas governamentais. A China é atualmente o país que mais cresce no mundo. Por essa razão, tem se destacado no cenário geopolítico mundial. O país tem exercido grande influência política, militar e econômica no cenário regional e internacional graças a fatores determinantes, como grande extensão de seu território, elevadíssimo número de habitantes e dinamismo de suas economias. O país tem se despontado em razão de modo agressivo de sua ambição política interna e externa. A política interna está vinculada a uma extrema centralização do poder. Ásia Meridional. A Ásia Meridional, popularmente conhecida como Sul da Ásia ou Sul Asiático, é uma região geográfica, constituindo-se de um subcontinente da Ásia, que inclui o chamado subcontinente indiano e os territórios de suas proximidades. Está rodeado pela Ásia Ocidental, Ásia Central, Ásia Oriental e pelo Sudeste Asiático. O Sul da Ásia é um dos maiores e mais populosos subcontinentes do planeta. Abrange o território oficial de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, uma vez que compreende Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka, num total de 8 países. Independente de como se define, a Ásia Meridional se firma de longe como uma das áreas mais populosas do planeta Terra. É na região que vive cerca de 1,65 bilhões de habitantes, dos quais cerca de 1,2 bilhões residem dentro do território indiano. O maior e mais importante país da região na maioria dos quesitos internacionais analisados. Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é uma das 5 regiões da Ásia que engloba uma parte do continente, incluindo a Indochina e uma grande quantidade de ilhas, sendo elas Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã. Porque as aeronaves não conseguem circular em certas regiões da Ásia. O ar rarefeito não dá sustentação para as aeronaves, impedindo o uso delas. Um grande impacto ambiental. O predomínio de extensas áreas desérticas e a escassez de água na Ásia Central levaram os dois países a irrigar extensas áreas, utilizando os rios Sirdaria e Amu Daria, que estabelecem o Mar de Aral. Isso provocou a redução de 90% do volume de água que chegava ao mar, fazendo o Mar de Aral diminuir de tamanho. O Mar de Aral, que tinha originalmente 66 mil km², está reduzido a uma área de 27 mil km². A redução do Mar de Aral teve impactos ambientais associados. O fundo do mar transformou-se em deserto de areia e sal, e salinidade na água aumentou. O nível das águas subterrâneas baixou. Oásis sumiram. Peixes praticamente desapareceram. Curiosidades. Dos 10 países mais populosos do mundo, 6 são asiáticos: China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. Os mais populosos são China, que em 2013 possuía 1.336.310.750 habitantes.
Das 10 cidades mais populosas do planeta, 7 são na Ásia. São elas Xangai, Karachi, Istambul, Mumbai, Pequim, Guangzhou e Nova Delhi. A maior região metropolitana do mundo é a de Tóquio, no Japão, que em 2013 totalizava 37 milhões de habitantes. A segunda maior é de Seul, Coreia do Sul, com 25 milhões de pessoas. Das 3 maiores economias do mundo, 2 são asiáticas. O Japão é a terceira maior economia. A segunda maior é a China. Nas análises prevêem que ela passará os Estados Unidos antes de 2025. A China possui o mais rigoroso controle de natalidade do mundo. Cada casal só pode ter um filho. Como os casais dão preferência para filhos homens, o número de bebês do sexo masculino é maior do que o do feminino. Para cada 100 meninas, nascem 119 meninos no território chinês. Estimativas revelam que no ano de 2020, pelo menos 30 milhões de homens chineses permanecerão solteiros. Todo mundo sabe que a China é o país mais populoso do mundo. O que poucos sabem é que o número de sobrenomes Han é muito pequeno, enquanto no Japão existem mais de 200 mil sobrenomes. Na China, eles não passam de 100. Os sobrenomes mais comuns são Wang, Li e Zhang, que são usados por 22,4% da população, ou seja, 291 milhões de pessoas. O território chinês abrange 4 fusos horários, mas o governo não quer nem saber, e todo o país adota o horário de Pequim, o que faz o sol nascer às 4 da manhã no leste do país, e no oeste às 9 da manhã. Considerados países europeus, Rússia e Turquia possuem a maior parte dos territórios na Ásia. Istambul, a principal cidade turca, é a única cidade do mundo que ocupa 2 continentes. Todas as 10 maiores montanhas do mundo estão localizadas na Ásia, na Cordilheira do Himalaia. As 2 maiores montanhas são o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude, e o K2, com 8.611 metros. Estão todas localizadas na fronteira entre Nepal, Paquistão e China.